Olá, pessoal! Para dar sequência à nossa primeira aula de estruturas condicionais, vamos aqui resolver dois exercícios. O primeiro exercício é o exercício URI de número 1036, com o título Forma de Bhaskara. Vamos ler ele. Leia 3 valores de ponto flutuante e efetue o cálculo das raízes da equação de Bhaskara. Se não for possível calcular as raízes, mostre a mensagem correspondente, impossível calcular, caso haja uma divisão por zero ou uma raiz de um número negativo. Entrada. Leia 3 valores de ponto flutuantes, ou seja, double, no caso do Python vai ser float, A, B, C. E a saída, se não houver possibilidade de calcular as raízes, apresente a mensagem impossível calcular, como é o caso aqui, quando A é zero, vai ter uma divisão por zero na forma de Bhaskara. Caso contrário, imprima o resultado das raízes com 5 dígitos após o ponto, com uma mensagem correspondente conforme o exemplo abaixo. Então, tem raiz 1, igual, espaço, o número da raiz 1, a mesma coisa com a raiz 2. Quando não é possível calcular, basta uma linha para escrever exatamente impossível calcular dessa forma aqui. Então, como vimos, é importante a gente ver a formatação de saída. E vamos entender o problema, então. Basicamente, eles vão me dar... O problema vai me dar 3 valores de ponto flutuante, ou seja, vamos colocar aqui como 3 números reais, A, B e C, que são os coeficientes, de uma equação de segundo grau. E eu preciso saber se existem raízes reais, se não, eu vou falar que é impossível calcular. Aqui o nosso universo é real. E, caso haja as raízes reais, eu tenho que imprimi-las. Vamos modelar nosso problema, então, aqui com um rascunho. Bom, o que temos a fazer é verificar se há ou não raízes reais para a equação. Caso haja, eu vou imprimir os valores dela. Caso não, imprimo um erro falando que não existem raízes reais, que é impossível calcular elas. O primeiro passo que a ser tomado é verificar se o coeficiente A é igual a zero. Vamos indicar aqui por uma seta à direita que sim, ele é igual a zero. E uma seta para a esquerda para indicar que não, ele é diferente de zero. Caso ele seja igual a zero, já podemos falar que é impossível calcular pela fórmula de Bhaskara, que não é uma equação do segundo grau. Agora, caso A não seja negativo, eu tenho que verificar mais uma coisa, que é o delta. Se o delta for menor que zero, também será impossível calcular. Então, se isso aqui for verdade, a gente vem aqui que é impossível calcular também. Porém, caso o A não seja zero e o delta não seja menor do que zero, chegamos, então, ao ponto que é possível calcular e imprimir R1 e R2. E a gente sabe também que R1 vai ser a raiz maior, então menos B, mais raiz de delta, tudo isso sobre 2A, e que o R2 vai ser bem parecido, porém menos raiz de delta sobre 2A. Pequena diferença. Então, vamos aplicar isso no programa. Então, vamos colocar aqui o nosso programa do lado do nosso rascunho. Vamos começar a escrever. Primeiramente, o programa
irá pegar do usuário. A gente pode voltar lá para ver como é a entrada. A entrada na mesma linha, separado por espaço. Então, vamos fazer o uso do comando split. A, B, C. Pega put, ponto, split. E eles estão separados por espaço, então. Então, eu pego A, B, C. Estão separados por espaço. Só que A vai ser um ponto flutuante. E o mesmo com BC. Ok. Agora, eu posso olhar aqui no meu rascunho para saber o que a gente vai fazer. Aqui eu tenho que verificar se A é igual a zero. Se. Então, a gente já pensa no comando if. Então, se A é igual a zero, ou seja, if A igual a zero, o que nós podemos dizer? Vamos colocar o print exatamente da forma que está aqui pedindo no nosso programa. Impossível calcular. Então, vamos copiar aqui. Impossível calcular. Então, caso contrário, veja, else. Vamos ter aqui no else um outro if. Correto? Que vai ser o delta menor do que zero. Então, dentro desse else vai ter um if. Quando a gente tem um else e um if juntos, a gente, na verdade, tem o comando elif. Nesse elif, eu vou verificar se delta é menor do que zero. Correto? Caso delta seja menor do que zero, eu posso dar o mesmo print aqui. É impossível calcular. Porém, caso contrário, e aí não vai ter um outro if aqui, então vai ser só else mesmo, eu tenho que calcular e imprimir R1 e R2. Agora podemos trabalhar diretamente no código. Bom, aqui eu estou verificando se delta é menor do que zero, porém eu não falei o que é delta. Então, precisamos antes aqui estabelecer que delta é B vezes B menos 4 vezes A vezes C. Então, esse é. E agora, para calcular R1 e R2, então vamos calcular primeiro R1, que é menos B mais raiz de delta. Para fazer raiz de delta, como a gente sabe, o operador de potenciação em Python, basta que a gente faça delta elevado a meio, que é a mesma coisa de raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Por que é importante eu não calcular esse R1 aqui em cima, antes de verificar se o A é igual a zero? Porque dessa forma, quando ele chega aqui, eu já garanto que esse A não é zero. Caso eu fizesse aqui, mas o A fosse zero, o Python ia reclamar e o programa ia quebrar, porque não está definida uma divisão para números cujo denominador é zero. Vamos fazer o mesmo com R2 aqui. Só que a diferença do R2 é esse sinal de menos. E agora, temos que imprimir em 2 plints. Da mesma forma, vamos novamente verificar como está lá. Ó. R1, tudo maiúsculo, espaço, igual, espaço, a um ponto flutuante de 5 casas decimais. E R2 igual, espaço. Então, vamos
copiar essa parte aqui para colocar no nosso código. É igual a R1, é igual a espaço. Então, a gente sabe que a máscara de ponto flutuante é ponto F, só que a gente sabe que depois do ponto tem 5 casas decimais. Então, %.5F. Isso aqui vai imprimir 5 casas decimais. E aqui eu estou imprimindo o valor da variável R1. Então, não é vírgula aqui, vamos colocar um % aqui. Correto? E vamos fazer o mesmo aqui embaixo. Só que com R2 e com a variável R2. Vamos testar nosso programa, então, com as entradas de exemplo aqui, programa inicialmente. Vamos ver. Ok. Tivemos um pequeno problema aqui, ó, que aparentemente está multiplicando, né, por algumas casas aí, ao invés disso aqui é igual a isso aqui, só que dividido, né, por algumas coisas. A gente vai voltar aqui no nosso programa e ver que, de fato, o delta é calculado aqui, a raiz quadrada dele, aqui mais menos. Porém, quando a gente aplica essa divisão aqui, ela tem a mesma prioridade da multiplicação. Então, se a gente quer dividir por tudo isso, a gente precisa também colocar um parêntese aqui. Porque senão eu vou dividir por 2 e multiplicar por A. Que naquele caso ali é a mesma coisa que é fazer vezes 100, parece, né? Então, vamos agora rodar o programa novamente para ver se o problema foi corrigido. Então, aparentemente corrigido. Vamos agora, pelo menos, verificar todos esses que estão aqui. Ou melhor, tem que pegar aqui, rodar o módulo toda vez. E impossível calcular. Fato. Resposta aqui, impossível calcular. Vamos verificar essa outra entrada aqui. Aqui. Rodar o módulo. Então, vamos comparar aqui. Então, a mesma saída. E vamos fazer o último teste. Vem aqui. Roda o módulo. Copia. Impossível calcular. Tal qual estar aqui. Então, vamos enviar o nosso problema. Aqui é escolher a linguagem Python 3.8. Então, basta a gente pegar o nosso código. Tem que ter cuidado na hora de colar. Essa indentação vai ficar certinha. Tá certinho. E vamos enviar para a linguagem Python. Então, está na fila para ser corrigido. E programa aceito. Então, ele resolveu para todas as entradas, ele dá o valor das raízes dessa equação de segundo grau. O nosso segundo problema é o RI 1043, intitulado triângulo. Ele é bem parecido com o outro. Vamos aqui ler ele. Então, vou ler 3 valores reais e verificar se eles formam ou não um triângulo. Em caso positivo, calcule o perímetro do triângulo, ou seja, a soma de todos os lados. E apresenta a imagem, perímetro igual a, e aqui com uma casa de decimal de precisão. Em caso negativo, calcule a área do trapézio,
e tem A e B como base e C como altura, mostrando a imagem. Calculando a área, igual a área também com uma casa decimal de precisão. Então, as entradas vão ser esses 3 valores e verificar se eles formam ou não um triângulo. Bom, vamos ver o rascunho então do nosso problema, que basicamente é definir se os 3 lados formam um triângulo ou não. E aí definiremos um trapézio com os lados. Bom, para 3 lados formarem um triângulo, precisamos que A mais B seja maior do que C, sendo A e B os menores lados do triângulo. Isso é, a gente precisa que a soma dos menores lados seja maior do que o lado maior. Porém, aqui a gente teria que calcular qual é esse o maior lado. E a gente pode ter também 3 lados iguais ou 2 lados iguais. Então, basicamente, temos que pegar o C como um dos lados que empatam ou é o maior lado do triângulo e A mais B, os 2 outros lados. Então, inclusive, A pode ser igual a C, B pode ser igual a C, ou até mesmo A, B e C serem lados iguais, aí, no caso de triângulos equiláteros. Então, o que a gente precisa verificar? Primeiro, qual é o maior lado e se essa equação aqui, inequação, aliás, vai ser satisfeita. Então, o que verificamos aqui? Verificamos que A é maior ou igual a B e A é maior ou igual a C. Caso isso aqui seja positivo, então temos que A é o maior elemento. Então, basta verificar se A é menor do que B mais C. Caso isso aqui seja correto, então posso definir que isso é um triângulo. Caso contrário, temos um outro caso em que B pode ser um desses maiores lados. Então, precisamos verificar se B é menor que A e B é menor que C, para que B seja esse maior lado, e se B é menor do que C mais A, que é a soma dos 2 menores lados. Caso isso seja verdade, temos um triângulo. Caso contrário, chegamos no último caso, que é C ser o maior lado e satisfazer essa inequação. Então, aí, caso seja satisfeito, ele é um triângulo. Caso contrário, é um trapézio. O melhor não forma triângulo e a gente vai fazer a fórmula do trapézio que está pedindo no exercício. Então, vamos colocar isso aqui no nosso código. O início é bem parecido com o outro problema, que a gente pega 3 pontos flutuantes. E aqui temos que fazer os ifs. Mais uma vez, o lado direito é if, lado esquerdo é um else. Então, se A for maior ou igual a B e A maior ou igual a C e A menor que B mais C, temos que é um triângulo. Então, caso contrário, else, se. Então, else if, a gente contrai para elif. Se. Agora, o mesmo com B. Se o B for maior ou igual a A e o B for maior ou igual a C, então ele é o maior elemento do triângulo. Então, basta verificar se o B vai ser menor do que A mais C. Então, caso seja satisfeito, temos que é um triângulo. E temos mais uma possibilidade, que é o C, C maior ou igual a A, e C, C maior igual a B.
Então, temos também que se dessa forma o C é o maior e ele for menor do que A mais B somados, então é um triângulo. Caso contrário, então ouvimos caso contrário, então temos aí o indicativo que vamos usar o else. Caso contrário, importante aqui lembrar dos 2 pontos, não é um triângulo. Então, já colocamos no nosso esqueleto aqui, nosso rascunho para o nosso programa. Agora basta a gente olhar, então, para o nosso problema para terminar de escrever o código. Vamos olhar aqui, então, como deve ser a formatação da saída. Então, para caso seja um triângulo, a formatação de saída vai ser perímetro igual a soma dos 3 lados. Então, vamos... E caso seja um triângulo. No caso que não é um triângulo, a gente vai olhar aqui também e tem que calcular a área do trapézio. Então, na verdade, o print vai ter que ser isso aqui. Print vai estar área e aqui também vai estar um número ponto flutuante de... Porém, como calculamos a área do trapézio, basta a gente pegar, vamos olhar lá, ó, A e B como base e C como altura. Então, vai ser C vezes a média entre A e B. Então, vamos verificar nosso programa. E uma sintaxe inválida. Caso a gente fechar aqui. Também a gente tem que esquecer de fechar parênteses. Então vamos testar 6.4, 4.0, 2.0. A área igual a 10. Ok, ele definiu que não é um triângulo, imprimiu a área do trapézio. Vamos ver então, vamos rodar mais uma vez e verificar o segundo exemplo. 6.0, 4.0, 2.1. E aí deveria definir o perímetro do triângulo, que é 12.1. De fato, é o que o programa está fazendo. Então vamos copiar aqui, selecionar a linguagem Python 3.8, colar nossa solução e enviar para testar se o nosso programa está certo. Então está na fila e solução aceita, pois ela vai dar sempre a resposta correta aí, independente da entrada. Muito importante lembrar, pessoal, que só é possível aprender a programar com a prática. Então é muito importante que façam novos exercícios e qualquer dúvida estamos à disposição. Até a próxima aula.